Líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O melhor futuro para seu filho está no Colégio Salesiano Campus. Aqui no Salê, tradição e modernidade se unem por um ensino que prepara de verdade. Contamos com uma infraestrutura fantástica, professores altamente qualificados, atividades esportivas, culturais e um ensino que vai muito além da sala de aula. Ligue 2101-4900 e garanta já a vaga do seu filho. Vencer mais, vencer Salê. Matrículas abertas. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campus. Pode contar. Uniodonto Campus, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campus. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025,
Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também, você confere as imagens deste programa e interage com a gente também lá nos chats do Face, YouTube, do Instagram. Daqui a pouco vira um podcast também para todas as plataformas tocadoras de podcast. E logo mais este programa terá reprise na Plena TV. São 7h08 em Campos. Eu sou o Cláudio Nogueira. Está começando mais um Folha no Ar. Sejam todos bem-vindos. E a gente já começa esta edição de hoje com a previsão do tempo. Tempo que vai esquentar e muito para hoje. Talvez já uma das maiores temperaturas aí, um dos dias mais quentes desta primavera. Para a gente ter ideia, só hoje a previsão para Campos é de 37 graus de máxima, 24 de mínima. E agora aqui no centro, já são 7h09, já faz 29 graus. Bom tempo que a gente não fala e não registra aí essa temperatura. Para hoje, então, muito calor. Não há previsão de chuva também para hoje não, hein? A possibilidade zero, a probabilidade aqui é zero neste momento. O Instituto Nacional de Meteorologia, então, alerta aí para o calor de hoje, apesar do tempo ficar parte do dia aí encoberto, mas com muito... E o que é pior, né? Porque aumenta aquela umidade relativa do ar e aí fica aquele vapor, aquele mormaço, mais 37 graus, sensação térmica. Deixa eu ver se consigo pegar aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Há uma média aqui de 8 graus a mais do que o normal, tá? Para essa temperatura, para esse período do ano. 70% é a umidade relativa do ar agora e não achei aqui a sensação térmica. É de 29 graus agora, neste momento. 7h10, programa de hoje. Tenho o prazer de receber uma das pessoas que mais luta, que mais se destaca, que mais tantos outros adjetivos que posso encontrar aqui também para qualificá-la como nossa defensora aí da nossa cultura, da nossa história, do nosso patrimônio público, que é a Rafaela Machado, historiadora, professora e diretora do Arquivo Público Municipal de Campos. Não é só um rostinho bonito na sua tela, no seu rádio, uma voz legal, é também competência, muito competente. Conheço a Rafaela há um bom tempo e não só, para quem já conhece, sabe como que a gente está economizando aqui nas palavras, mas para quem não conhece, pode ter certeza que é muito mais do que isso e, claro, é evidente, né, para variar, ela não é nascida em Campos, mas tem o umbigo todo enterrado aqui na planície Goitacá e toma água do Paraíba. E tem também agora um umbiguinho novo, né? A Laurinha que chegou e é a alegria da família aí. Vamos falar com a Rafaela sobre toda essa cena cultural, histórica e esse momento que Campos está passando. O lançamento aí do site do Arquivo Público, são mais de 50 mil documentos. E aí, assim, eu fico imaginando, né? Do tempo que a Rafaela usa e usou para pesquisar em material, em físico, né? E ter que buscar nos livros, nas páginas, nos documentos, no meio daquela poeirama toda. Hoje, a gente tem a facilidade, a agilidade, a velocidade de poder, num clique, encontrar ali, né, um material já pronto para nossas pesquisas. Muito bom. Vamos falar sobre o Centro Histórico de Campos, vamos falar sobre Porto do Açu, vamos dar uma pincelada em vários assuntos. No segundo bloco a gente fala sobre as obras do solar do colégio. Como estão lá as obras, ficaram só naquela cobertura, como é que está a gestão desse dinheiro que foi depositado na UENF. Aí tem toda aquela novela, daquela coisa do ex-reitor da UENF, que fez tipo Suledil, né? Sentou em cima do cofre, ficou lá com aquele dinheiro guardado lá. Também eu acho que estava muito mal orientado também, né? É aquela história, né?
você vai buscar orientação jurídica numa fonte ruim e você também acaba fazendo, né, o que não deve. Enfim, mas vamos falar sobre isso tudo, como é que está lá o nosso glorioso solar do colégio. E, por fim, a gente vai dar também uma geral sobre essa cena cultural, então, que é a Bienal, FDP e a volta do Palácio da Cultura, finalmente, depois de 11 anos de espera, entregue aí de volta à população. Eu estive lá na entrega, né, durante a cerimônia de entrega da reforma, o prefeito Vladimir e tal conseguiu finalmente fazer aquela reforma. Houve um problema sério com relação à documentação, porque foi anunciado num TAC, termo de ajuste de conduta, pelo governo Rafael, que já estava pronto, estava tudo ok. E aí como que você faz uma obra que já está pronta, ou refaz uma obra que está pronta? Então, deu trabalho para licitar e mostrar ao Tribunal de Contas que não havia sido feito conforme falado, e a gente acompanhou esse processo todo, demorou muito, claro, e agora então, finalmente, uma das últimas, você tem ideia, né? Eu não sei se a Rafaela se lembra, mas uma das últimas vezes que eu tinha ido ao Palácio foi quando a Rafaela me mostrou o mapa de campos. Você lembra disso, Rafaela? Feito, né, no sistema cartográfico ainda, no lombo de burro. Lembra desse episódio? Foi a última vez que eu estive no Palácio foi com você. Nesse dia você me mostrando esse mapa. E assim, dali de Outeiro para lá, como é que era o nome daquele profissional, Rafaela? Antes Couto Reis. Hã? Couto Reis, Manuel Martins do Couto Reis. Você lembra disso? 1785. Não foi quando a gente teve junto, em 1700. Foi um pouco depois, né? Para de entregar na cidade, Nogueira. Foi um pouco depois, mas conseguimos estar juntos. Quer dizer, depois daquilo, olha só, quantos anos, né? Então, finalmente foi entregue. Vamos lá, 7 horas e 15 minutos. Rafaela, rapidamente, deixa eu só passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente começa então esse bate-papo. São 7h15, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Clínica Vacina Plínio Bacelar. Do recém-nascido ao vovô, pode levar toda a família para colocar em dia o seu cartão de vacinação na Vacina Plínio Bacelar. Também no oferecimento de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Portal folha1.com.br, homem que quebrava carros na Pelinca é morto pela polícia após tentar ferir agente. O caso foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, repercutiu muito pelas redes. Segundo a PM, ele também estava ameaçando pessoas com um objeto cortante na região. É extraoficial, isso aqui não está na matéria, eu ouvi e a gente está acompanhando, de que ele teria reagido à prisão e teria tentado tirar a arma do policial, enfim. Então, desculpa, estou espirrando aqui porque não tem jeito. E aí, cara, o PM reagiu, infelizmente, né, lamentavelmente, né, teve esse desfecho tão ruim. É um ser humano, mas reagiu a uma ação, a uma força, não tem jeito. Segundo envolvido em assalto que deixou o jovem paraplégico, é preso. Boa notícia, homem foi encontrado em casa, na Chatuba, no Parque Aurora. Câmara aprova PL que reduz pena de condenados por tentativa de golpe. LOA de 2026 é aprovada na Câmara com emendas impositivas. Ou seja, a partir de agora, Campos terá emendas impositivas. Só para quem está acompanhando e não sabe, aquelas em que o vereador, né, impõe ao governo municipal onde que ele quer
que seja investido, seja gasto aquele dinheiro que ele tem direito de determinar. Rodrigo Bacelar pede licença do mandato um dia após ser solto. Ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do presidente da Alerj. Ele perdeu o mandato de presidente, não o mandato de... Não perdeu, ele foi... Desculpa, o termo correto foi afastado pelo ministro de ser presidente da Alerj. E continua deputado, normal. Só como presidente, ele continua também, porém afastado, até que o caso seja apurado, elucidado, concluído, ele tiver no prazo ainda, pode voltar a ser presidente, caso, né, também seja inocente. Então, neste momento, a melhor opção era essa, conforme a gente já comentava aqui, pede licença para que não haja, então, uma outra eleição de presidente. No caso, se ele seguir como deputado, aí a vacância abre a vaga de presidente da Alerj e aí tem que ter eleição. Então, ele pede licença e o Guilherme Delaroli segue presidente. Colégio Asa em Campos em expansão a partir de 2026. Flamengo estreia com vitória na Copa Intercontinental. Gente, para ganhar do Flamengo, tem que chamar o Fluminense. Sem comentário. Parabéns. O Flamengo ganhou mais um troféu ontem. Vai ganhar outro sábado. E se bobear, ganha o Mundial. Os caras, vou te falar uma coisa, sabe? Tá brincadeira, não. Flamengo estreia com vitória na Copa Intercontinental. Acabou o jogo, 5 minutos depois, quem me ligou? Adivinha? Aloysio. Falei, poxa, Aloysio, acabou o jogo agora. Não, vamos falar de trabalho, Nogueira. O Goitacás também vence o Flamengo, Rafaela? Boa. Pode falar, Rafaela, com voz. Fala aí de voz. Eu prefiro. Se chamar o Goitacás também fica ruim pro Flamengo, né, Rafaela? Tá. Sem dúvida. Concordo. Vitória na certa com o gol do Yuri. Com o gol do Yuri. Aquele que usa a tornozeleira, é ele? É. Boa. Então pronto. Fechamos então. Se o Goitacás não der conta, chama um apoio lá do Fluminense. Bom, e o Goitacás foi campeão, né? A Rafaela é torcedora do Goita. Domingo agora. Foi campeão da Série B2. Após 12 dias, Marcele Pata tem prisão preventiva revogada. A ex-vereadora é acusada pelos crimes de injúria racial, resistência e desobediência. 2 corpos com marcas de tiros são encontrados nesta quarta-feira em Campos. Para fechar aqui, Campos oferece 320 vagas de emprego. Nesta semana, os cadastros podem ser feitos online, inclusive, hein? Doutor Vinícius Madureira, agora é doutor Vinícius Madureira, concluiu lá a faculdade de medicina também. Câmara de Campos aprova ajustes nas gratificações a servidores municipais. 7h21, já devidamente anunciada, a nossa convidada de hoje é a Rafaela Machado, para a gente falar sobre cultura, sobre história. Você sabe que já faz um bom tempo, né, Rafaela, que eu não chamo mais, porque o programa termina agora às 9h, mas eu sigo aqui até meio-dia na programação, e com música, informação, e tem a informação do trânsito. Eu não falo mais há um bom tempo, por exemplo, ali a Avenida José Alves de Azevedo, Beira Valão, não, a Avenida do Canal. Eu me sinto sozinho nessa luta, mas com você, claro, mas a secretária de Educação teve que, Cláudio, nós precisamos encampar essa ideia. Eu falei, isso foi passado aqui pela Rafaela, eu comprei essa briga, eu acho que a gente tem que estar todo mundo junto, é aonde a gente vai mudar. Claro que na Andorinha só não faz verão, e nesse caso eu me sinto um pouco, muito longe, quem sou eu? Mas eu sinto um pouco talvez do que você sinta aí na sua luta por esse pertencimento, que seja palavra dessas mais novas ou não, mas conhecimento daquilo que nós temos. Muito bom, Rafaela. Bom dia, bem-vinda. Prazer te receber aqui no Folha no Ar. Bom dia, Nogueira. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre temas que eu me dedico, que eu amo tanto e que eu acho que a cidade precisa ouvir. Eu estava te ouvindo falar, Nogueira, eu estava assim, gente, há quanto tempo eu conheço Nogueira? Eu lembro que a primeira vez que eu fui ainda, né, na AM, foi em 2000, se eu não me engano, foi 2011. Olha quanto tempo.
Tá a primeira vez que eu fui com o Paulo Marx, tá lembrado? Paulo Marx, lembro, claro, lembro. Paulo Marx, o arquivo estava fazendo 10 anos, e de lá para cá, nossa amizade se estreitou, você sempre apoiando o arquivo, sempre apoiando as causas que eu julgo importantes para a nossa cidade, que às vezes são bandeiras que não são levantadas por tantas pessoas, mas que a gente precisa dar voz, né? Então eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela colaboração, pelo carinho, enfim, vamos fazer um belo programa hoje, tenho certeza. Não, com certeza. E Paulinho faz falta, né? Sinto falta dele. Muita. Era uma voz da nossa baixada. Eu tenho mensagem dele no celular gravada até hoje. Tem as imagens nossas, de vez em quando, no Facebook, então lembra, né? Muito isso e tal. Então sinto muita falta. Dona Lúcia, Paola, o Manuel, que é o netinho dele, nasceu no dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, uma família que eu guardo com muito carinho no meu coração. Ô, Rafaela, cara, e o tempo passa rápido. E assim, são de 2011 para cá, 14 anos. Já que se deu essa deixa aí, deixa eu te fazer uma pergunta inevitável, essa coisa do factual, né, ao vivo, o programa. O que você acha que melhorou ou não? Como dizia Soledil, segunda vez que eu falo Soledil hoje, né? Um abraço, Soledil. Vida longa, Soledil. Isso. Melhorou ou piorou a cultura e principalmente a história e a preservação, os cuidados com a história de Campos, essa luta que você tem nesse período em que a gente se conheceu para cá? Nogueira pensa numa montanha russa, com muitos baixos, né? Com muitas descidas e descidas e descidas. A cultura ela é um palco de defesa, de atuação muito inglório, porque é a primeira ponta de corte, não adianta. Quando, por exemplo, na pandemia, imediatamente, foi o que salvou muita gente, né? E, ao mesmo tempo, foi a primeira ponta de corte, tanto é que o Brasil teve que pensar em editais emergenciais para socorrer os artistas, os fazedores de cultura. Obviamente, às vezes eu vejo, e é uma coisa que é muito sintomática, e tem a ver com a mudança de perspectiva que você estava falando, às vezes eu vejo quando o governo federal, o governo municipal, o governo estadual nem tanto, anuncia, até também, mas anuncia alguma proposta para a cultura, alguma mudança, e você vai ver o comentário, principalmente em rede social, você vai ver os comentários, mas o hospital está não sei o quê, mas a escola está não sei o quê, como se para investir na cultura todo o restante tem que estar excelente, como se a cultura também não merecesse os investimentos, como se aquilo não fosse importante. Essa é a verdade, Nogueira. As pessoas veem a cultura como secundária, como algo que não é de necessidade do ser humano. E na verdade é. Eu estou fora de sala de aula hoje, mas eu sou professora, Nogueira. Eu sempre falei para os meus alunos: pensa que você caiu, você bateu a cabeça, você perdeu sua memória. Você está respirando, você está andando normal, você está com as suas sensações, só que você não sabe quem você é, você não sabe de onde você veio, você não sabe qual a sua comida favorita, seu perfume favorito. Isso é a história também. A história ela está impregnada, e a cultura, em todos os aspectos da nossa vida. Se a gente perde isso em sociedade, a gente perde toda a nossa referência. E eu vejo que, falando sobre Campos, a gente passou por períodos muito ruins. Nada se compara ao período da pandemia. Eu lembro que eu expus muito do que acontecia no arquivo, mas nem pouco do que era a realidade. Nogueira, eu passei por situações no arquivo, da gente ter uma infestação de cupim, como nunca a gente tinha visto na nossa vida. E eu tenho vídeos, eu sentada, coberta com os documentos, tentando salvar alguma coisa, chorando, todo mundo sem salário, e os funcionários lá, e o peso da responsabilidade de você ter histórias que estão sendo perdidas. É como se a sociedade, é como se Campos não tivesse feito justiça, sabe? Não tivesse feito o seu papel. E a gente avançou no governo Vladimir, eu tenho que falar isso, eu não posso ser leviana e dizer que não, a gente avançou. O solar do colégio é um exemplo disso, afinal de contas, ele conseguiu 20 milhões para restauro, embora, né, envolvido em toda essa celeuma que a gente vai falar hoje, mas há muito que ser feito, Nogueira. A gente não pode esquecer do Solar de Arizes, a gente não pode esquecer do Olavo Cardoso, que é um absurdo que ele esteja dessa forma, a gente não pode esquecer dos vários prédios históricos da cidade, a gente não pode esquecer do Hotel Flávio, que foi demolido. Então, ainda há muito que ser feito. A gente vem avançando, mas há um gargalo imenso da celeridade que essas ações precisam.
Rafaela, cara, assim, você falando de corte, né? Vários, só pontuar isso aqui rapidinho. E na minha vida, há 34 anos, eu vivo isso em outra área, que é a publicidade, que é a propaganda. O que eu mais ouço, não, cara, rapaz, está uma crise muito grande, estou vendendo muito pouco, eu tenho que cortar minha propaganda. Ou então não posso fazer. Eu falei, rapaz, você não quer fechar as portas logo de uma vez, então? Porque o cara, às vezes a gente tem uma relação assim, tão diferente, né? Uma forma de pensar tão diferente, e aí você vê, cara, por que tantas empresas em crise investem em publicidade, em propaganda e em marketing? É justamente para, nesse mix, conseguir tentar levantar a sua, né? E aí você lembra muito bem, na pandemia, o que salvou muita gente aí de uma depressão foram aquelas lives, foram aquelas coisas. E aí, o que aconteceu? Ninguém tinha dinheiro para dar para a cultura. Hoje, isso é um ponto. Outro ponto, hoje o que mais a gente ouve você viu que essa polarização está ridícula, né? E a gente sabe bem disso, que sem querer entrar politicamente, mas você viu quanto que o governo gastou aí com esse pessoal da Lei Rouanet? Ele não gastou nada. Zero, nenhum. Não, rapaz, 20 bilhões. Eu falei, cara... Aí eu paro de conversar e vamos para outro assunto, porque é muito complicado. E o pior é que a gente que faz cultura falando disso. Aqui, fala não. Arquivo Público de Campos lançou nesta quinta-feira, dia 4, foi semana passada, o novo site institucional com acervo digitalizado, ampliado e acesso ampliando, na verdade, o acesso de pesquisadores e da população a documentos históricos sob guarda da instituição. Está aqui no folha1.com.br e essa matéria, e assim, eu queria que você tentasse passar para a gente essa coisa do papel para o digital, que você, como gestora do arquivo, está hoje oferecendo para os pesquisadores e para a população aquilo que você não teve. Como é que é essa coisa assim de você fazer essa transição? Primeiro, eu acho que todo mundo deve estar vendo no meu rosto aqui o orgulho, né? Porque a verdade, Nogueira, é que eu ano que vem faço 20 anos de arquivo. Eu fico até emocionada, porque 20 anos de arquivo, 20 anos de incômodo por não termos um site. O pesquisador, para agendar a pesquisa com a gente, agendar a sua consulta, ele tinha que entrar em contato por WhatsApp ou através de um e-mail. Ele próprio não tinha muitas ferramentas de fazer pesquisa, a gente elaborou um drive, deu acesso a esse drive ao pesquisador e sempre esse incômodo por não termos sites. Você há de convir que um site não é nada muito complexo de ser feito, mas um site para o arquivo requer um banco de dados muito bom, requer um sistema de armazenagem também muito eficiente. O documento em meio digital, ele é, do ponto de vista da arquivologia, um outro documento. Então, você precisa resguardar a autenticidade, a originalidade desse documento. É o mais complexo do que simplesmente você tirar uma foto do documento e colocar lá, disponível para o pesquisador. Então, primeiro eu tenho que dizer para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, do orgulho que eu tenho desse trabalho. Mais uma vez, Nogueira, esse trabalho ele foi resultado de uma equipe que se empenha muito, muito para conseguir as coisas. A gente só conseguiu fazer esse site, esse banco de dados, essa digitalização, graças a um edital da FAPERJ. Esse edital foi de 2024. Nós submetemos 2 projetos lá no arquivo, os 2 projetos foram contemplados, um foi de criação do site, do banco de dados, o outro para elaboração de um projeto de restauração das peças do altar-mor, que é um projeto. Se um dia nós tivermos o projeto, teremos, e conseguimos captar recursos, Nogueira, a gente vai ter uma das igrejas mais antigas e mais bonitas do estado do Rio de Janeiro. Né? O solar ele já é um dos edifícios mais antigos da nossa região. Você imagina com os altares originais do século XVII, do século XVIII, com altar, inclusive, que a gente ouviu dos restauradores, que não tem nenhum dele no Brasil. Então, assim, a gente está dando passos.
Mas voltando ao projeto da digitalização, era um projeto que previa. Era um edital, Nogueira, portanto, quando a gente tem um edital, o projeto tem que se adequar ao edital e não o inverso. Portanto, era um edital para o período colonial. Poderia ser para restauro, enfim, a gente foi adequando, e ele só dava margem cronológica até o ano de 1808. Portanto, nós temos 50 mil páginas digitalizadas, porque era o que era possível dentro daquele edital, que era justamente para o período colonial, 1808, a chegada da corte no Brasil. Nós selecionamos inventários e testamentos, era um projeto que previa também a realização de restauração desses documentos, mas infelizmente houve um corte de verbas de 300 mil, ele passou para 200 mil, o que permitiu apenas, né, o que já é muita coisa, a digitalização, a criação do site, a confecção do banco de dados, de acordo com as normas. E nós fizemos o lançamento na semana passada, com muita alegria, porque a gente atende, assim, a própria lei de criação do arquivo e, principalmente, a lei de acesso à informação de 2011. É muito importante que a gente dê ao cidadão, ao consulente, aquilo que lhe é de direito, que é acessar esses documentos, sem ter que ficar passando por intermediações e sem ter que se deslocar até o arquivo. É muito importante porque a gente está democratizando o acesso a esse acervo, a gente está permitindo que o pesquisador em qualquer parte do mundo possa nos acessar, e se engana quem pensa que o arquivo é um arquivo público municipal que atende só pesquisador local, Nogueira. O arquivo ele é recorrentemente contactado por pesquisadores que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, fora do Brasil. Então, assim, todos os meses, pelo menos, a gente está respondendo pesquisador. O último, por exemplo, dos Estados Unidos, eu não me recordo agora a universidade, ele veio a campus, inclusive, para poder fazer pesquisa no arquivo. Então, e aí eu chamo a atenção disso. Você tem pesquisadores franceses, você tem pesquisador que é norte-americano, que está indo ao solar do colégio lá na estrada que liga Goitacazes a Tocos. Mas você tem pesquisador campista dizendo que o arquivo é longe, né? É aquela velha discussão. Do que a gente está disposto a fazer, da forma como a gente olha para a nossa própria casa, né? Não tenha dúvida. Eu fiquei, nem precisa muita coisa para elaborar essa pergunta clara e evidente, mas é que a gente fica assim, não comparando, muito longe de comparar, mas agora, por exemplo, seria um período, dezembro, por exemplo, seria um período que eu passaria boa parte da tarde, mas eu acho que mais na parte da tarde, lá no Palácio da Cultura, produzindo o quê? A retrospectiva para o final de ano. Ou seja, eu estaria lá buscando os jornais de janeiro, fevereiro, para saber quem morreu, para saber o que aconteceu em Campos. Isso lá na década de 1990. Então, Nogueira, deixa eu te adiantar que o meu sonho, o meu desejo, eu estou esperando o edital que a gente consiga submeter dessa forma. Eu quero muito, muito, além dos documentos manuscritos, fazer com que esse banco de dados seja também um banco de dados de periódicos, de jornais. Nós temos a Folha da Manhã, nós temos a Folha do Comércio, o Monitor Campista, a Notícia, o Diário, tantos jornais. Essa cidade já foi tão rica em circulação de notícias. A gente fala com tristeza, principalmente você que é da área. Fiquei toda arrepiada agora. A gente tem a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que tem lá o Monitor Campista, com muitas falhas, é muito pouco, né? São pouquíssimos volumes. Então, eu desejo muito e dizer para vocês, você imagina, Nogueira, você poder ir lá e jogar o sobrenome Machado, jogar o sobrenome Nogueira, e ver o que tem da sua família, ver o que tem dos seus antepassados, para quem está tirando cidadania italiana, cidadania portuguesa, isso facilita muito o processo, facilita muito o trabalho de pesquisa. Então, eu desejo muito, a gente tem 50 mil páginas hoje, e eu espero de verdade que comigo lá ou não, seja só o início de um trabalho, porque como eu disse semana passada, isso não representa, Nogueira, nem 10% do nosso universo documental. Então, eu espero muito que logo a gente consiga voltar a alimentar esse site para que o pesquisador tenha acesso a essas informações. Não, e aí, assim, imagina, né, por isso que eu te perguntei, por isso que eu te falei da emoção, logo tocar nessa sensibilidade. E é bom, porque aí a gente entende como é que é, porque já viveu. É muito, muito prazeroso. Rafaela, me diga uma coisa, você falou que o edital da FAPERJ
dava um limite de tempo. E aí você só consegue colocar 50 mil páginas. Agora você já adiantou um pouco. Duas perguntas. Aí uma com relação ao monitor, curiosidade minha. Onde é que estão esses jornais? Tem esses jornais? E a outra é... Eu ia falar que 50 mil páginas é um volume extraordinário, mas eu queria saber qual o conteúdo do Arquivo Público Municipal para ter colocado 50 mil páginas. Você já adiantou, mas detalhe um pouco mais. 50 mil páginas é só um pouquinho do que o arquivo tem? É um percentual pequeno? O arquivo tem muito mais do que isso? Como é que é essa bagagem que o arquivo tem? Olha, primeiro dizer para quem está em casa que o arquivo ele tem hoje a principal coleção do município dos jornais que circularam em Campos. Eu não vou falar que tem todos, porque essa cidade no século XIX, quando a imprensa, principalmente no século XIX e início do século XX, quando a imprensa toma lugar no Brasil, essa cidade produziu tantos jornais e folhetins. Eu depois vou tentar localizar aqui para vocês no intervalo e trago, tem um livro de 1929, se eu não me engano, 1919, do Teófilo Guimarães, que nós fizemos o relançamento pelo arquivo, que chama Subsídios da História da Imprensa em Campos. E é absurda a quantidade de jornais e folhetins que circulavam aqui, Nogueira, a coisa mais... Campos era, de fato, a capital literária, olha que lindo isso, gente, a capital literária e cultural do estado do Rio de Janeiro era a cidade de Campos de Goytacazes. Eu falo isso aqui, ó, arrepiada, porque de fato era. São incontáveis. Hoje o arquivo ele possui uma coleção com os principais títulos que circularam aqui na nossa região. A República, o Popular, o Diário, a Notícia, a Folha do Comércio, que é importantíssima, Monitor Campista, que circulou até 2009, até então como o terceiro jornal mais antigo do país, e esses jornais hoje, eles necessitam de pesquisa presencial. E, além disso, a gente tem um agravante, Nogueira. O papel jornal foi feito para ser lido num dia, no outro ser descartado embalando frutas, verduras, alimentos no geral. Na feira, essa é a verdade. Portanto, o papel jornal é um papel que foi feito para acabar no dia seguinte. Então, nós temos vários títulos interditados. Hoje, se você quiser pesquisar o ano de 1888, da abolição, se você quiser pesquisar 1889, do golpe republicano, infelizmente, eles estão interditados. Todos os volumes do Monitor, Folha do Comércio, que já foram muito pesquisados, estão completamente rasgados, quebra-cabeça mesmo. Restaurar jornal, as pessoas podem estar se perguntando assim, vamos restaurar o jornal. Restaurar jornal é muito, muito, muito caro. Cada folha de papel japonês, gente, custa hoje no mercado uma folha, em média, vamos colocar aí, R$150. Você imagina a quantidade de folhas que você precisa para restaurar uma página de jornal. Então, é algo muito difícil. Existe uma fita que a gente usa como SOS, é tipo um durex de papel japonês, mas essa fita é só um SOS e a gente tem urgência em realizar a digitalização desses jornais. É muito importante falar para quem está em casa, gente. Campos, como eu disse para vocês, era a capital cultural e literária do estado do Rio de Janeiro, portanto, a gente está falando sobre a história da imprensa no Brasil. A gente tem que parar de olhar e achar assim, que o que é de Campos é importante para Campos, o que é de Campos é importante para o Brasil. Campos era uma cidade de destaque no cenário nacional, quiçá internacional. Então, quando eu falo sobre um projeto para a digitalização dos jornais, eu não estou falando só de algo que a prefeitura tem que fazer, o estado do Rio de Janeiro tem que fazer, a gente tem que se candidatar a edital federal, mas para isso tem que haver lastro para a gente conseguir, porque edital para instituição é um pouco complexo, às vezes os editais são mais para as universidades, enfim, para projetos de ONGs, né, de OSC, por exemplo, mas não para instituições públicas. E falando um pouquinho sobre o que hoje está digitalizado lá no arquivo, Nogueira, como eu falei para vocês, nós digitalizamos inventários e testamentos, que é formidável. Vocês imaginem você conseguir pesquisar sobre hábitos, costumes, riqueza, você perceber que inventariava-se uma colher de prata, dois garfos, duas facas, e era isso que os mais ricos muitas vezes tinham, porque de resto era gamela, era de madeira, enfim, eram utensílios mais rústicos. A história da escravidão está contada nessas páginas dos inventários e testamentos, a história do crescimento da produção açucareira,
Mas, como eu disse para vocês, isso é muito pouco, Nogueira. Então, por exemplo, mapas da nossa região, fotografias da nossa região, tudo isso tem para ser feito, livros de notas, livros de registro, livros de marcas, como eu sempre digo para as pessoas, e volto a enfatizar aqui, a gente acha às vezes que o que é nosso é pouco, é pequeno. Certa vez eu fui apresentar um congresso em Salvador, de um livro de marcas que a gente tem lá no arquivo. Nós temos 2 livros de marcas do século XVIII. Esse livro de marcas, ele é muito pesado, porque a mesma marca que você ferrava o gado, você ferrava o escravizado também com aquela sua marca. Isso é muito triste, é um capítulo muito triste da nossa história, mas que a gente tem que refletir sobre ele. E eu lembro que eu estava em Salvador, que foi sede do governo geral, que foi capital do Brasil. Eu lembro que eu escutei de uma pesquisadora: nem Salvador tem um livro como esse. Um livro que está hoje restaurado e que, portanto, a gente deseja muito colocar também disponível à pesquisa, porque ali você consegue entender um pouco da dinâmica de propriedade que acontecia em Campos no século XVIII e que foi tão importante para a distribuição de terras. A desigualdade social, a desigualdade econômica que existe em Campos hoje, ela é reflexo desse processo de construção histórica, que tem muito a ver com a posse da terra, a posse e a propriedade da terra. Portanto, quando a gente mergulha nessa documentação, Nogueira, é o mergulho na nossa própria história, nas nossas mazelas, das nossas chagas, das nossas problemáticas. As pessoas têm que parar de achar que história é o que aconteceu ontem. A história é o que está acontecendo hoje, é o que está acontecendo agora. A história mostra para a gente por que a população carcerária ela é majoritariamente negra. A história mostra para a gente por que a gente precisa do sistema de cotas. A história mostra para a gente uma série de questões. A gente precisa olhar para esse processo de construção histórica para entender, por exemplo, o papel da mulher na sociedade, para entender uma série de outras questões, para entender por que Campos é como é hoje. Entrevistar você é difícil, é melhor ficar quieto, porque você já responde tudo. Quer dizer, e é isso. Não, e você tem essa coisa de professora que pulsa muito em você, não sei se você percebe. A paixão pelo que eu falo, não tem jeito. Eu falo, sim. Eu queria que as pessoas vissem, eu falo e eu estou realmente arrepiada, sabe? Não, sim, eu também fiquei arrepiada aqui com a marca. A marca, eu fui criado na roça também, né? Minha infância. Uma parte é para propriedade de vovô, João Brito, e assim, eu me lembro, e me remete aqui assim na memória, eu tento sentir aquele cheiro de couro queimado. Quando você marca um gado aí, quando você marca um bezerro, uma bezerra, e aí fica imaginando aquele mesmo ferro quente, vermelho, marcando um ser humano. Cara, que é uma mistura de um sentimento horrível, né? De ódio, com tudo que a gente pode sentir contra quem sempre fez isso. E aí você traz essa coisa da história que não foi ontem, é agora, está acontecendo hoje. E que aí eu me lembro também, o pessoal fica pensando, não fique olhando pro retrovisor, porque não sei o quê. Por que não olha pro retrovisor? Se eu quero ir para longe, para muito distante, eu tenho que saber de onde eu vi, gente. Alguém dirige sem olhar pelo retrovisor? Entendeu? Aí eu fico vendo essas mensagens assim de autoestima, né? Não fique de retrovisor. Ô menino, como é que eu vou saber e me posicionar, fazer um comentário sobre cotas, por exemplo, para não falar tanta besteira quanto a gente ouve aí? É muita besteira que a gente ouve sobre cotas. E uma das coisas que eu mais ouvi, das mais interessantes que eu ouvi sobre cota, e aí precisa ter conhecimento de história que você traz aqui, é que isso é uma esmola perante o débito, a dívida que nós temos com os negros. Acho que essa fecha bem a tampa dessa questão de cotas. Ou seja, a nossa dívida é gigante. E aqui para nós, Campos tem um karma grande com essa coisa de escravidão, não tem, Rafaela? Eu ia falar isso, Nogueira, As pessoas têm que compreender que Campos, ela era um celeiro escravista no Brasil. Por conta disso também, Campos teve um dos principais movimentos abolicionistas da história do Brasil, era considerado o mais ferrenho do Rio de Janeiro. Afinal de contas, nós éramos casa, berço
Nilo Peçanha, José do Patrocínio, o tigre da abolição, ele próprio, um ex-escravizado, filho de uma africana e de um padre, você vê, campista, gente, campista. E o nosso débito é muito grande, o débito da nossa cidade, da nossa região, porque a gente fala Campos, mas na verdade a gente está falando sobre o norte e o noroeste do estado, porque eram as terras da capitania da Paraíba do Sul. Campos perdeu metade do seu território nessas cidades que se emanciparam. Portanto, quando a gente fala desse débito, a gente está olhando para o nosso umbigo, para o nosso berço, mas esse umbigo ele é maior do que a gente imagina. A gente tem que pensar muito sobre isso, tem que pensar no lugar dessas políticas afirmativas, e a gente tem que avançar também com políticas municipais para as mulheres, para os negros, para as minorias em geral, porque há sim um débito muito grande. E qual o percentual? 50 mil páginas representa em porcentagem? Todo o conteúdo do arquivo, quanto? Nogueira, nem 10%, é muito, 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 muito pouco. Já dá para o pesquisador se divertir muito em casa, fazendo muitas pesquisas, mas ainda é muito pouco. A tecnologia, Nogueira, por trás dessa digitalização, tem eu sou muito leiga nessa parte informática, eu sou realmente do papel, tá, gente? Eu sou da pesquisa no papel, mas tem uma tecnologia chamada de leitura, de escaneamento, digamos assim, chamada OCR, que ele é muito difícil para documentos manuscritos, porque vocês imaginem, o documento mais antigo digitalizado, ele é de 1698. Vocês imaginem fazer a varredura, o escaneamento da grafia desse documento. Portanto, a gente tem os termos de indexação, que a gente chama. O que são os termos de indexação? O profissional do arquivo escreveu lá, e a equipe que fez a montagem. Esse é o testamento de fulano de tal, datado de 1698, em que foi testamenteira a sua esposa, fulano de tal. Esses são os termos de indexação que a gente colocou ali. Só que esse site, esse banco de dados, eles ficaram tão bons, Nogueira, que ele tem esse sistema de varredura chamado OCR, que conseguiu fazer de uma maneira muito sofisticada a leitura de boa parte das palavras do documento manuscrito. Portanto, por exemplo, você tem uma propriedade em correnteza. Você consegue jogar lá a palavra correnteza e ele consegue buscar, não com 100% de eficácia, afinal de contas, são documentos manuscritos do século XVII, XVIII, início do XIX, mas o pesquisador consegue acessar essas informações lá. Como eu disse para vocês, ainda muito pouco perto de tudo que a gente tem que fazer, mas não deixa de ser um orgulho imenso, e aí eu tenho que registrar, Nogueira, porque está todo mundo te ouvindo, mandar um beijo imenso, um abraço para a equipe lá do arquivo, que está nos acompanhando e que trabalhou muito pela excelência da entrega desse trabalho, desse banco de dados, desse site. Eu sou a responsável financeiramente pelo projeto, pela captação do recurso, mas eu quero lembrar que eu estava de licença maternidade. Portanto, quem coordenou, quem executou, quem cuidou de tudo foi essa equipe que lá está, em quem eu confio plenamente. Eu sou muito agraciada e muito grata a Deus, porque eu pude realmente tirar a licença maternidade, me dedicar à minha filha, por confiar muito nas pessoas que lá estão, por saber que o arquivo está em boas mãos. Eu gostaria muito de dizer para essas pessoas que o quão guerreiros e guerreiras eles são. Eu gostaria até que fôssemos um pouco menos, porque a gente está precisando descansar, não trabalhar tanto por amor, né, só. Mas essas pessoas fazem o arquivo acontecer, então um enorme abraço para elas, porque às vezes eu apareço como diretora do arquivo, mas por trás existe uma equipe que está lá muito empenhada, e quem entra se apaixona e acaba fazendo parte de uma família, e levanta a bandeira e veste a camisa, como tem que ser. Se quiser registrar, tem quantas pessoas lá no total? Hoje nós estamos com 15 estagiários, esses estagiários em parceria com a UENF, ainda com a verba daqueles 20 milhões, então eles são pagos, digamos assim, remunerados com o valor dessa verba, e nós temos hoje, nessa mudança que houve de RPA para DAS, nós temos hoje, somos 8 pessoas e 4 em projetos, que é justamente projeto de digitalização, poucas pessoas. Sim, sim. Menino, vamos falar sobre essa questão dessa verba, essa questão da reforma lá, da recuperação, né? Bem reforma. Mas eu não estou conseguindo achar o site aqui, por quê? Já até troquei de aplicativo, estava no Chrome, no Google,
no Chrome, fui pro Firefox, tô no Edge, o site da prefeitura tá fora do ar. Qual... Ah, tá, da prefeitura, achei que fosse do arquivo. Qual o endereço do arquivo? O endereço eletrônico? www.arquivodecampus.com.br. Ah, é facinho. Facinho. Por que não arquivo de campus? Aqui, ó, tá direitinho. Eu fico vendo, namorando esse site o tempo inteiro. Ah, minha filha, pode ter certeza. Uma hora dá um probleminha, mas é fácil. É rápido, volta. Porque legal, tá aqui. Tá aqui, ó. É um site muito intuitivo, fácil. A ideia foi fazer um acesso para o pesquisador que fosse, como eu disse, muito intuitivo, Nogueira, porque não adianta você querer sofisticar muito pensando que assim, eu entendo que o site tinha que ser acessível para professor, para aluno, para pesquisador, para acadêmico, para todo mundo. Então, ele é bem fácil de ser manuseado. Estou vendo aqui, ó, e tem até como usar o site. Uhum. Tem um tutorialzinho aqui de como, tutorialzinho no bom sentido, carinhoso, né? Sim. Tá aqui, ó. Deixa eu dar um busca aqui para ver se alguma palavra aqui, ver se eu consigo fazer isso rapidamente. Mas tem aqui toda a tipologia, fundo arquivístico, aí eu tenho que ser com quem entende do assunto. Tá aqui, ó. Eu coloquei Nogueira, como você falou, né? Só e digitei. Tá aqui, ó, descrição. O juízo de órfãos requer que Luiz Gomes Crespo proceda o inventário de bens que ficaram por falecimento de Maria Alves Nogueira, documento 13/3 de 1787. Olha aí, ó. Muito legal, século XVIII, né? Aí eu vou falar para Italva, Italcara, Itaperuna, São João da Barra. Quem quiser também acessar, porque como eu disse, é um banco de dados regional, não é local, não é só municipal. Cara, muito, muito, muito legal. Muito show. Bom, o site está aqui, vou ter que colocar lá no portal também. Tem uns comentários aqui, Rafael, a gente precisa fechar esse bloco. E o pessoal, o Carlos Freitas está aqui, né? O nosso glorioso Barão comentou lá no grupo ontem, seu Eduardo Chacur. Figuraça. Querido, né? Um beijo grande. Eduardo, a gente vai falar sobre o centro ainda, eu quero falar sobre o Homem do Centro. O Homem do Centro. Você, claro, muito mais. Eu tô lá registrado no Homem do Centro também. Foi um tempo que a gente estava muito junto ali, até mais do que hoje, lá com o seu Eduardo, naquela luta dele. E olha, ele esteve muito próximo de resolver o problema desse centro, que foi com a ex-prefeita Rosinha Garotinho. Infelizmente, ali bateu bem na trave. Vamos falar sobre isso. Mas a gente vai conseguir, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Tem que ter esperança. Eu não sei com quem que a gente vai ter que brigar, mas a gente vai conseguir. Alguma treta vai ter, mas vamos lá. Deixa eu ler aqui as mensagens. Depois eu leio do seu Eduardo lá para a gente abrir o próximo bloco. Nas devidas proporções, o Palácio da Cultura é o nosso MASP, como afirmou o nobre confadre Vitor Menezes. E o Arquivo Público, em minha opinião, é o nosso Museu Histórico Nacional, disse Carlos Augusto Souto de Alencar. Grande abraço. Pode comentar, fica à vontade, Rafaela. Pode comentar aí. Não, é verdade o que ele disse. A gente vai falar sobre o Palácio da Cultura, e aí essa lembrança do Museu Histórico Nacional me traz também a noção de que quando a gente olha, aquilo que eu estava falando mais cedo, né, quando a gente olha para a nossa cidade e a gente precisa ir para fora para, às vezes, valorizar o que a gente tem aqui. A gente está numa cidade de 500 mil habitantes, cerca de 500 mil habitantes, com museu histórico, com arquivo público municipal, que está instalado, duas instituições instaladas em edificações históricas, uma do século XVII, outra do século XVIII, e o campista também precisa se apropriar desses espaços, assim como a gente faz no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil e que está do mundo, que a gente vai, por exemplo, para a França, para o Louvre, com toda a sua importância, beleza, para fotografar, mas tendo aqui na cidade a gente pode valorizar também. Bom, tem outra mensagem aqui também do Carlos Augusto. Bom dia, caro Cláudio Nogueira, envio meus parabéns pelo brilhante trabalho da minha nobre
Confreira, é isso mesmo? Da academia. Da academia, Rafaela Machado. O microfone também ficou na frente e me atrapalhou aqui. O Arquivo Público Municipal é um grande orgulho de Campos e vai aqui o aplauso ao amigo Carlos Freitas, que começou o belo trabalho hoje continuado com extrema competência pela Rafaela. Se você me permite, Nogueira, no dia do lançamento, e é bom que ele esteja ouvindo isso, no dia do lançamento do site, infelizmente, ele não pôde estar com a gente, o filho dele estava representando, o Bruno, e eu disse que esse trabalho, assim como todos os outros, assim como a verba da restauração, tudo isso tem a mão de Freitas, porque ele deixou de ser diretor, de fato, em 2019, e aí foi quando eu assumi efetivamente, oficialmente como diretora, mas ele sabe que tudo é a continuação do trabalho dele. O que eu faço é a continuação, a inspiração do trabalho dele. Ele continua sendo mestre, conselheiro, amigo, um pouco pai, um pouco avô de Laura, e a gente tem muito orgulho de poder dizer isso, porque o que a gente faz hoje é o que a gente herdou do profissionalismo dele, da forma aguerrida com que ele sempre defendeu a cultura em Campos, não só o arquivo, tá, como o museu também. O museu também é fruto, o Museu Histórico de Campos também é fruto do trabalho de Carlos Freitas, e enquanto ele esteve à frente, o Museu Olavo Cardoso vivia seu auge, a sua glória. Então, a cidade deve muito a Carlos Freitas, muito mesmo. Sim, e demos a sorte, né, o Freitas, de a sua sucessora ser aí a Rafaela. Vamos torcer para que a sucessora de Rafaela um dia seja melhor do que ela, se é que é possível, né? Deus quiser. Tem uma equipe preparada para isso. Tomara. Rafaela, a gente precisa fazer uma pausa, são 8h em 7h59. Próximo bloco a gente continua falando de história, cultura. Quero falar sobre as obras do Solar do Colégio, aqui o centro de Campos. Você fez um vídeo também muito importante, e aí acho que vale muito ali o tom que você usou para alertar a todos sobre a questão também do avanço do mar aqui no nosso litoral. Isso é histórico também, e aí tem um elemento, eu diria, intruso nesse processo, que é o Porto do Açu, e a gente quer entender o que está sendo devolvido por essa intrusão, né? Além do avanço do mar, ou vai ficar só no avanço do mar realmente? Então daqui a pouco a gente volta rapidinho para a gente tomar um café, já que você não vê, eu fiz mal confusão, não me esqueci de Laurinha, claro, de forma nenhuma, mas eu imaginei, falei, não, Rafaela vai presencial, vai à rádio, no estúdio. Aí Beto comprou lá tapioca, comprou cuscuz, mas o que, Beto? Só coisa... Passou perfume bom, Tomou banho, passou perfume, não que a Rafaela vem. Ela é... Hã? Você conhece aquele bolo lá que Vladimir falou uma vez aqui? Eu já comi uns 10. Aliás, eu tenho que falar. É uma de São João da Barra. Quem traz muito pra gente é o Wellington. Aliás, é uma condição do programa agora. Quem for de São João da Barra, se for da entrevista, tem que trazer o bolo, né? Ô, gente, traz pra mim também, né? Mas aí, no caso, foi ontem, né? O vereador... Tá devendo 2 já. Fica um débito. Padaria... Ah, meu Deus, acho que é Alice, alguma coisa assim. O Vitor também, que conhece muito de história, lá de São João da Barra, Zé Vitor, ele que sabe o nome da padaria Rafaela, foi Vladimir que fez o primeiro jabá aqui disso. Falou, não, porque tem uma broa lá em São João da Barra espetacular. Eu sei que depois daquilo nós já comemos umas 10 broas daquela. Cara, é um negócio assim, fora do comum. E aí Beto mandou trazer bolo de São João da Barra, você não veio, mas vamos ter que comer isso tudo. Vida. Vamos ter que comer isso tudo e sair rolando depois aqui da escada. Aqui, pausa rápida para a gente continuar conversando com a Rafaela Machado, professora, historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, o Valdir Pinto de Carvalho. E aí vai nosso carinho sempre para a família toda, né, que nos acompanha sempre. A Valnice, por exemplo, você tem visto ela? Ela teve lá na inauguração, no lançamento da página? Não. Zedir e Zaunir foram. Valnice, se eu não me engano, ela está em Minas Gerais com o filho. Ah, tá. Tem tempo também que eu não vejo. Via sempre aqui perto, não a vejo mais. Mas
Vai nosso abraço a toda a família aí. Gente, e rapidamente a gente volta então, tá? É jogo rápido no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Continue aí pra gente voltar a seguir aqui com a Rafaela Machado. Chegou o Natal.